Oitavo ano, vamos para a nossa 10ª unidade, a segunda unidade do terceiro bimestre. Nesta, nós vamos estudar o período regencial. Na unidade anterior, nós estudamos o primeiro reinado. Então, nós estamos numa sequência da história do Brasil. Nós vimos a independência, a emancipação política do Brasil. Logo em seguida, o primeiro reinado, porque foi o Dom Pedro que proclamou a independência e já assumiu o poder. E agora nós estudaremos um período que ficará entre o primeiro reinado do Dom Pedro I e o início do segundo reinado com o Dom Pedro II. Esse intervalinho entre um e outro ficou conhecido como período regencial. Nesta unidade nós vamos descobrir o porquê ficou conhecido como período regencial e como que foi todo esse processo do período regencial. Lembrando que isso faz parte do Brasil Império também. Então vamos lá. A Constituição de 1824 previa o seguinte: caso o imperador se ausentasse, caso o imperador deixasse o poder, e se o seu herdeiro não tivesse condições de assumir ainda, por conta da idade, ou enfim, ou por outros problemas, o poder passa a ser entregue a 3 regentes, a 3 pessoas que vão administrar, que vão governar o país, certo? Acontece que o Dom Pedro I precisou abrir mão do trono em 1831. Ele foi herdar o trono em Portugal, herdou o trono português, e diante de uma série de conflitos ele precisou ir para Portugal. Só que os portugueses não aceitavam ele indo para Portugal, continuando como imperador do Brasil. Então ele precisou deixar de ser imperador do Brasil, ou seja, ele abdicou do trono brasileiro, certo? E aqui, gente, vem uma diferença. Quando alguém tem um cargo público e a pessoa desiste de exercer aquele cargo público, existe uma diferença entre abdicar e renunciar. Qual que é a diferença dos dois? Abdicar é quando era um cargo vitalício. Por exemplo, um rei, um imperador, que assume um cargo e ele tem direito a esse cargo até a morte. Se ele não quer mais, ele vai abdicar. Agora, a renúncia é quando é um cargo eletivo. Então, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente, ele participou das eleições, ele foi eleito e, de repente, por qualquer questão que seja, ele não quer mais exercer aquela função, ele quer abrir mão da sua função, ele renuncia. Então, abdicar é quando é de um cargo vitalício, renunciar é quando é de um cargo eletivo. Mas os dois é abrir mão do cargo. Foi isso que o Dom Pedro fez em 1831. Neste momento, em 1831, o Dom Pedro tinha um filho, o Pedro de Alcântara, o Dom Pedro de Alcântara, o Pedrinho, que tinha apenas 5 anos de idade. Então vejam, ele não tinha condições de governar, com 5 anos de idade, evidentemente. Então, olharam a Constituição de 1824 e viram o seguinte: olha, Dom Pedro não é mais imperador, o filho dele tem apenas 5 anos, o que fazer? A Constituição de 1824 falava que era preciso escolher, então, 3 pessoas para governar. E aí inicia-se no Brasil o período regencial, porque essas pessoas que são escolhidas para governar eram chamadas de regentes. Eles regiam a administração do país temporariamente. Este período, então, vai de 1831, que é quando Dom Pedro I vai embora para Portugal, até 1840, quando o seu filho, o Pedro de Alcântara, que se tornará o Dom Pedro II, assume o trono. Nos primeiros momentos, é preciso, então, já que não tem tempo para escolher alguém que vai ficar no longo prazo no governo, eles instituíram, então, uma regência trina provisória. Regência trina porque são 3. Provisória porque ela seria escolhida até que se fizesse eleições, e aí, então, teria os 3 definitivamente no governo. Nessa regência trina provisória, foram escolhidos os senadores Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e o senador José Joaquim Carneiro de Campos, além do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o general, um brigadeiro do exército Francisco de Lima e Silva. Eles vão permanecer até junho de 1831, quando teve eleições para a regência trina permanente. Com a regência trina permanente, como é que vai funcionar? Então, como eu já disse, eles são escolhidos, eles são eleitos. Tem uma eleição, os 3 são eleitos.
E aí o mandato deles são de 4 anos. Então a cada 4 anos deveria se trocar os 3 regentes. Quem escolhia era a Câmara dos Deputados. Então não é a população que vota, é a Câmara dos Deputados que vota, portanto é uma eleição indireta, é apenas os deputados, os congressistas que podem votar nos regentes. E neste momento, a Câmara dos Deputados, que deveria então escolher os regentes, estavam divididos em 3 grupos políticos mais importantes, principais. O primeiro grupo eram dos restauradores, também apelidados de caramurus. Quem eram os restauradores? Vocês se lembram de unidades anteriores? Que lá no primeiro reinado, na época do Dom Pedro I, a política era dividida entre aqueles que se identificavam com o imperador, que era chamado de Partido Português, e aqueles que tinham ideias mais liberais, que era o Partido Brasileiro, apelidados de Partido Português e Partido Brasileiro. Vocês se lembram de unidades anteriores. Esses restauradores agora do período regencial são os mesmos daqueles do Partido Português, do primeiro reinado. Ou seja, eles eram formados pelos altos funcionários da administração pública, ou seja, os principais cargos públicos eram deles, grandes comerciantes, ricos comerciantes. E o que eles desejavam? Desejavam que o Dom Pedro I voltasse para o país, ou seja, por isso restauradores. Existia então um modelo que se desfez, porque o Dom Pedro foi embora, eles querem a restauração desse modelo. Ou seja, o poder concentrado na mão do imperador. Então, o poder na mão do imperador, que exerce, então, um poder moderador, que nós vimos anteriormente. Então, eles defendem a centralização dos poderes com o monarca. De preferência que fosse o Dom Pedro I. Não sendo Dom Pedro I, que o poder continue concentrado na mão do monarca que ia assumir. O segundo grupo eram dos liberais. Dentro dos liberais, nós teremos dois grupos. Os liberais moderados, que eram apelidados de chimangos, que eram formados por ricos proprietários de terras, por intelectuais, e defendiam também a centralização política, mas defendiam que o território continuasse unido, a integridade do território brasileiro, a manutenção de uma ordem social por conta de diversos conflitos que surgiam no Brasil. E existiam os liberais exaltados, que eram também apelidados de farroupilhas. Então, liberais moderados e liberais exaltados. Os liberais exaltados também eram proprietários de terras, camadas médias da população, de profissionais liberais, assim por diante, e dentro variavam as posições. Alguns desejavam uma monarquia federativa, ou seja, continuaria o monarca, o imperador, porém o poder estaria descentralizado na mão dos governos regionais. Outros defendiam a proclamação da República. Então, gente, veja, na política brasileira deste momento nós temos 3 grupos. Restauradores, que querem o poder centralizado e com o monarca, como foi no primeiro reinado, então sem nenhuma mudança, manutenção, eles queriam conservar aquilo que estava no primeiro reinado. Depois nós tínhamos os liberais. Dentro dos liberais nós temos os moderados, que querem o poder centralizado também, e temos os liberais exaltados, que queriam o poder descentralizado, e alguns defendiam esse poder descentralizado continuando a monarquia, outros defendiam a proclamação da República, ou seja, eliminar de vez a monarquia no Brasil. Bem, para não ficar muitas informações, eu vou encerrar aqui esta primeira aula. Então presta bem atenção nesses grupos políticos e nas próximas aulas nós veremos os conflitos que haverão entre esses diferentes grupos políticos.